Capítulo 6. Um relato das perseguições na Itália sob o papado. Agora entraremos no relato das perseguições na Itália, um país que foi e ainda é o centro do papado, a sede do pontífice, a fonte dos vários erros que se espalharam por outros países que iludiram a mente de milhares e difundiram as brumas da superstição e da intolerância sobre o discernimento humano. Ao seguir nossa narrativa, incluiremos as perseguições mais notáveis que aconteceram e as crueldades perpetradas pelo poder imediato do Papa, por meio do poder da Inquisição e pela intolerância dos príncipes italianos. No século XII, as primeiras perseguições sob o papado começaram na Itália, na época em que Adriano, um inglês, era papa, sendo ocasionadas pelas seguintes circunstâncias. Um homem instruído e um excelente orador de Brécia, chamado Arnaldo, veio a Roma e pregou bravamente contra as corrupções e inovações que haviam sorrateiramente invadido a igreja. Seus discursos eram tão claros, conscientes e exalavam um espírito de piedade tão puro que os senadores e muitas outras pessoas aprovaram suas doutrinas com admiração. Isso irritou Adriano sobremaneira, de modo que ordenou a Arnaldo que deixasse a cidade imediatamente, como um herege. Arnaldo, no entanto, não aqueceu, pois os senadores e algumas das mais proeminentes figuras tomaram seu partido e resistiram à autoridade do Papa. Adriano, então, colocou a cidade de Roma sob o interdito, o que causou a intervenção de todo o corpo do clero. Por fim, convenceu os senadores e o povo a cederem e fez com que Arnaldo fosse banido. Com esse acordo, Arnaldo recebeu a sentença de exílio e partiu para a Alemanha, onde continuou a pregar contra o Papa e a expor os graves erros da Igreja de Roma. Adriano, por esse motivo, tinha sede do sangue de Arnaldo e por diversas vezes tentou pôr as mãos nele, mas Arnaldo, durante muito tempo, evitou todas as armadilhas. Frederico Barba Roxa, sendo elevado a imperador, solicitou que o Papa o coroasse pessoalmente. Adriano aceitou e, ao mesmo tempo, pediu um favor ao imperador, que entregasse Arnaldo em suas mãos. O imperador entregou prontamente o pobre pregador, que logo pereceu como mártir da vingança de Adriano, sendo enforcado e tendo seu corpo reduzido a cinzas em Apulia. O mesmo fim tiveram vários de seus velhos amigos e companheiros. Em Cenas, um espanhol foi enviado a Roma para ser criado na fé católica romana. Mas, após conversar com alguns dos reformadores e ler vários tratados que lhe haviam entregado, tornou-se protestante. Tendo esse fato, no decorrer do tempo, se tornado conhecido, alguém de seu próprio convívio o denunciou, motivo pelo qual foi queimado, segundo ordens do Papa e de um conclave de cardeais. O irmão de Encenas havia sido detido praticamente na mesma época, por possuir um Novo Testamento na língua espanhola, mas antes do dia indicado para sua execução, encontrou meios de escapar da prisão e se refugiou na Alemanha. Fanino, um leigo instruído pela leitura de livros controversos, converteu-se à religião reformada. Com essa informação contra ele entregue ao Papa, foi preso e encerrado na prisão. Sua esposa, seus filhos, parentes e amigos o visitaram em seu confinamento e tanto o influenciaram que acabou por renunciar à sua fé, obtendo assim sua soltura. Contudo, encontrava-se tão livre do confinamento quanto estava
agrilhoada sua mente, pois sentia o peso de uma consciência culpada. Seus horrores foram tão grandes que se tornaram insuportáveis, até que recuou de sua apostasia e se declarou totalmente convencido dos erros da Igreja de Roma. Para compensar sua queda, aberta e diligentemente, fez tudo o que estava ao seu alcance para converter outros ao protestantismo, esforços nos quais alcançou. Tais procedimentos ocasionaram sua segunda prisão, mas lhe prometeram que teria a vida poupada caso se retratasse outra vez. Fanino rejeitou a proposta com desdém, dizendo desprezar a vida em tais termos. Quando lhe perguntaram o motivo por que persistiria obstinado em suas opiniões, decidido deixar a esposa e os filhos desamparados, respondeu: Não os deixarei desamparados. Eu os recomendei aos cuidados de um excelente administrador. Que administrador? Perguntaram-lhe com surpresa, ao que Fanino respondeu: Jesus Cristo é o administrador de quem falo. E acredito que não poderia recomendá-los aos cuidados de um melhor. No dia da execução, pareceu notavelmente alegre. É estranho que pareças tão alegre em tal ocasião, quando o próprio Jesus Cristo, pouco antes de sua morte, sentia tanta agonia que suava sangue e água, disseram. Ao que Fanino respondeu: Cristo suportou todos os tipos de dores e conflitos, do inferno à morte por nós. Assim, por meio de seu sofrimento, libertou aqueles que realmente nele creem de seus temores. Foi então enforcado, queimado e depois teve suas cinzas espalhadas pelo vento. Domênico, um soldado instruído, após ter lido vários escritos controversos, tornou-se protestante fervoroso e, retirando-se para Placentia, passou a pregar o evangelho em sua máxima pureza, diante de uma volumosa congregação. Um dia, ao final de seu sermão, disse: Se a congregação comparecer amanhã, lhes darei uma descrição do anticristo e o pintarei com suas cores apropriadas. Uma vasta multidão compareceu no dia seguinte, mas quando Domênico estava começando o seu sermão, um magistrado civil subiu ao púlpito e o levou sob custódia. Ele prontamente se entregou. No entanto, conforme era levado pelo magistrado, proferiu a seguinte expressão: Perguntava-me por qual motivo o diabo havia me deixado em paz por tanto tempo. Quando então foi levado a inquérito, perguntaram-lhe: Renunciarás às tuas doutrinas? Ao que ele respondeu: Minhas doutrinas? Não tenho minhas doutrinas. O que prego são as doutrinas de Cristo. Por elas abdico de meu sangue e até me alegro em sofrer em nome de meu Redentor. Todos os métodos foram adotados para fazê-lo retratar-se de sua fé e abraçar os erros da Igreja de Roma. Todavia, quando perceberam que as persuasões e ameaças eram ineficazes, foi condenado à morte e enforcado no mercado. Galeácio, um cavalheiro protestante que residia próximo ao castelo de Santo Ângelo, foi preso por causa de sua fé. Graças aos grandes esforços de seus amigos, retratou-se e aderiu a várias das doutrinas supersticiosas defendidas pela Igreja de Roma. No entanto, ao tomar consciência de seu erro, renunciou publicamente à sua retratação. Ao ser preso por isso, foi condenado à fogueira e, de acordo com a ordem, acorrentado a uma estaca, onde foi deixado por várias horas antes de atearem fogo à pira, para que sua esposa, parentes e amigos que o cercavam pudessem dissuadi-lo. Galeácio, no entanto, manteve-se firme e pediu ao carrasco que incendiasse a pira, que enfim o queimaria. Ele aqueceu, e Galeácio logo foi consumido pelas chamas, que o queimaram com uma incrível rapidez, privando dos sentidos em questão de minutos. Logo após a morte desse cavalheiro, um grande número de protestantes foi executado em diversas partes da Itália por sua fé, dando prova concreta de sua sinceridade em seus martírios. Um relato das perseguições na Calábria. No século XIV,
muitos dos valdenses de Pragelato e Delfinado imigraram para a Calábria e se estabeleceram em alguns terrenos baldios, com a permissão dos nobres daquele país, e logo por meio de diligente cultivo fizeram diversos pontos selvagens e áridos brotarem com toda a beleza da vegetação e da fertilidade. Os senhores da Calábria ficaram muito satisfeitos com seus novos súditos e inquilinos, pois eram honestos, silenciosos e diligentes. Mas os sacerdotes do país apresentaram várias queixas contra eles. Por não poderem acusá-los de nada mal que tivessem feito, basearam acusações sobre o que não haviam feito e os denunciaram. Por não serem católicos romanos, por não tornarem nenhum de seus meninos sacerdotes, por não tornarem nenhuma de suas meninas freiras, por não irem à missa, por não oferecerem círios a seus sacerdotes como oferta, por não irem às perseguições, por não se curvarem às imagens. Os senhores da Calábria, no entanto, acalmaram os sacerdotes, dizendo-lhes que essas pessoas eram extremamente inofensivas, jamais ofenderam os católicos romanos e de bom grado pagavam os dízimos aos sacerdotes, cujas receitas aumentaram consideravelmente com sua entrada no país, e que, consequentemente, deveriam ser as últimas pessoas a reclamar deles. A situação prosseguiu razoavelmente bem por alguns anos, durante os quais os valdenses se estabeleceram em duas cidades corporativas, anexando várias aldeias às suas jurisdições. Por fim, mandaram trazer de Genebra 2 clérigos, cada um para pregar em uma cidade, pois decidiram professar sua fé publicamente. Quando o conhecimento do caso foi levado ao Papa Pio IV, este decidiu exterminá-los da Calábria. Para isso, ele enviou o cardeal Alexandrino, um homem de temperamento muito violento e um furioso intolerante, acompanhado por 2 monges, à Calábria, onde deveriam atuar como inquisidores. Esses monges, imbuídos de autoridade, vieram a Saint-Gis, uma das cidades construídas pelos valdenses, e tendo reunido o povo, disseram-lhes que não os machucariam, sob a condição de que aceitassem os pregadores nomeados pelo Papa. Caso recusassem, porém, seriam privados de suas propriedades e vidas. Disseram que suas intenções deveriam ser expostas publicamente durante a missa, naquela tarde, à qual receberam a ordem de comparecer. A população de Sanchis, ao invés de comparecer à missa, fugiu para a floresta com suas famílias, desapontando o cardeal e seus acólitos. O cardeal seguiu para Lagarde, a outra cidade pertencente aos valdenses, onde, para não receber o mesmo tratamento que em Sanchis, ordenou que os portões fossem trancados e todas as avenidas postas sob vigia. As mesmas propostas foram então feitas aos habitantes de Lagarde, assim como já haviam sido feitas aos de Sanchis, mas com o seguinte artifício: o cardeal assegurou-lhes que os habitantes de Sanchis haviam aceitado imediatamente suas propostas e concordado que o Papa lhes indicasse pregadores. O ardil foi bem sucedido, pois o povo de Lagarde, crendo ser verdade o que o cardeal lhes contara, disse que seguiria o exemplo de seus irmãos em Sanchis. O cardeal, depois de ter atingido seu objetivo, iludindo a população de uma cidade, enviou tropas com o objetivo de matar a da outra, e assim despachou os soldados para a floresta, a fim de caçar os habitantes de Sanchis, como a animais selvagens, dando-lhes ordens específicas para não poupá-los por idade nem sexo, mas matar a todos que se aproximassem. As tropas entraram na floresta, e muitos valdenses foram vítimas de sua ferocidade antes que tomassem conhecimento do intuito de seus caçadores. Por fim, no entanto, decidiram que aqueles que tomassem suas vidas pagariam o maior preço possível, e com isso
ocorreram vários embates, nos quais os desarmados valdenses realizaram prodígios de bravura, e muitos pereceram em ambos os lados. Com a maior parte das tropas mortas no decorrer de uma série de escaramuças, os remanescentes foram obrigados a recuar, o que enfureceu o cardeal de tal maneira que escreveu ao vice-rei de Nápoles em busca de reforços. O vice-rei imediatamente fez uma proclamação em todos os territórios napolitanos de que todos os fora da lei, desertores e outros proscritos seriam sumariamente perdoados por suas respectivas ofensas, sob a condição de empreenderem uma campanha contra os habitantes de Sanchis e não cessarem os ataques até que aquele povo fosse exterminado. Muitas pessoas sem perspectiva depararam com essa proclamação e foram organizadas em pequenas comitivas, sendo enviadas para varrer a floresta e eliminar todos os de religião reformada que pudessem encontrar. O próprio vice-rei também se juntou ao cardeal, liderando um regimento de soldados profissionais e, em conjunto, fizeram todo o possível para acossar os pobres habitantes da floresta. Alguns foram capturados e enforcados em árvores para depois cortarem galhos e os queimarem, ou foram dilacerados e deixados com seus corpos abertos para serem devorados por feras ou aves de rapina. Muitos foram mortos por disparos à distância, mas a maioria deles foram caçados como que por esporte. Alguns se esconderam em cavernas, mas a fome os destruiu em seus refúgios. E dessa maneira, todos os desventurados valdenses de Sanchis foram exterminados por vários meios para saciar a malícia repleta de intolerância de seus impiedosos perseguidores. Assim que os habitantes de Sanchis foram exterminados, a atenção do cardeal e do vice-rei se voltou aos habitantes de Lagarde. Foi feita a oferta que, se adotassem a fé católica romana, eles e suas famílias não seriam feridos. Antes, suas casas e propriedades lhes seriam restituídas e ninguém teria permissão para incomodá-los. Mas, caso contrário, se recusassem esse ato de misericórdia, como chamaram, as mais extremas das medidas seriam tomadas, e as mortes mais cruéis seriam as inevitáveis consequências de seu descumprimento. A despeito das promessas de um lado e as ameaças do outro, o valoroso povo valdense recusou-se por unanimidade a renunciar à sua religião ou a abraçar os erros do papado. Isso exasperou o cardeal e o vice-rei sobremaneira, de modo que foi dada a ordem para que 30 deles fossem imediatamente torturados nos cavaletes, de modo a aterrorizar o restante. Os que foram torturados nos cavaletes o foram com tamanha severidade que vários não resistiram às torturas. Um certo Charlim, em particular, foi tão cruelmente torturado que sua barriga rebentou, suas entranhas se espalharam e ele pereceu sob intensa agonia. Tais barbáries, no entanto, não serviram aos propósitos aos quais se destinavam, pois aqueles que sobreviviam às torturas e aqueles que não foram submetidos a elas permaneceram igualmente inabaláveis em sua fé e com ousadia declararam que nenhuma tortura em seus corpos ou terrores em seus ânimos jamais os induziria a renunciar a seu Deus ou a adorar imagens. Muitos deles foram, então, por ordens do cardeal, totalmente despidos e chicoteados com varas de ferro até a morte. Alguns foram esquartejados com grandes facas, outros foram lançados do alto de uma elevada torre e muitos outros foram cobertos com piche e queimados vivos. Um dos monges que servia ao cardeal, sendo naturalmente de uma inclinação selvagem e cruel, pediu-lhe permissão para derramar um pouco do sangue dessas pobres pessoas com as próprias mãos. Quando seu pedido foi atendido, o truculento homem pegou uma grande e afiada faca e se pôs a cortar as gargantas de 80 homens, mulheres e crianças, com tão pouco remorso
quanto um açougueiro teria ao matar ovelhas. Então ordenaram que todos esses corpos fossem esquartejados, seus pedaços espetados em estacas e depois fixados em diferentes partes do país, dentro de um perímetro de 30 milhas. Os 4 homens mais importantes de Lagarde foram enforcados e o clérigo local foi atirado da torre do campanário de sua igreja. Estava terrivelmente mutilado, mas não completamente morto pela queda, quando o vice-rei, que ali passava, disse: Ainda vive esse cão? Pegai-o, lançai-o aos porcos. Por mais brutal que essa sentença possa parecer, foi levada a cabo à risca. 60 mulheres foram torturadas com tanta violência no cavalete que as cordas atravessaram a carne de seus braços e pernas até perto dos ossos. E quando foram levadas de volta à prisão, suas feridas esfacelaram e morreram a mais mísera das mortes. Muitas outras foram executadas por diversos e cruéis meios, e se algum católico romano fosse mais clemente que os outros e intercedesse por qualquer um dos reformados, seria imediatamente preso e teria o mesmo destino de um apoiador dos hereges. Uma vez que o vice-rei foi obrigado a marchar de volta a Nápoles para atender a questões que exigiam sua presença e o cardeal foi convocado de volta a Roma, o Marquês de Butano recebeu ordens de dar o golpe final no que haviam começado. O Marquês cumpriu a ordem à risca, agindo com tão bárbaro rigor que não restou uma única pessoa da religião reformada vivendo em toda a Calábria. Assim, inúmeras pessoas inocentes e inofensivas foram privadas de seus bens, tiveram roubadas suas propriedades, foram expulsas de suas casas e, por fim, foram assassinadas das mais diversas maneiras, apenas porque não sacrificariam suas consciências em nome das superstições de outros, nem adotariam doutrinas idólatras que detestavam, tampouco aceitariam professores em quem não podiam acreditar. A tirania se apresenta em 3 tipos, a saber, a que escraviza, a que toma propriedade e a que prescreve e dita o espírito. Os 2 primeiros tipos podem ser chamados tirania civil e foram praticados por soberanos arbitrários em todas as épocas, que se deliciaram em atormentar as pessoas e roubar as propriedades de seus infelizes súditos. Mas o terceiro tipo, isto é, a que prescreve e dita o espírito, pode ser chamado de tirania eclesiástica. E esse é o pior tipo de tirania, pois inclui os outros 2 tipos, porquanto o clero romano não apenas tortura o corpo e toma as propriedades daqueles que perseguem, mas tira a vida, atormenta o espírito e, se possível fosse, tiranizaria até mesmo as almas de suas infelizes vítimas. Relato das perseguições nos vales de Piemonte. Muitos dos valdenses, para evitar as perseguições a que eram continuamente submetidos na França, se estabeleceram nos vales de Piemonte, onde aumentaram sobremaneira e floresceram muito por um longo tempo. Embora fossem inocentes em seu comportamento, inofensivos em suas conversações e pagassem o dízimo ao clero romano, este, não contente, desejava perturbá-los. Queixaram-se ao arcebispo de Turim, dizendo que os valdenses dos vales de Piemonte eram hereges, justificando a acusação com as seguintes razões. Primeiro, porque eles não acreditavam nas doutrinas da Igreja de Roma. Segundo, porque não faziam ofertas ou orações pelos mortos. Terceiro, porque não frequentavam a missa. Quarto, porque não se confessavam a fim de receberem absolvição. E quinto, porque não acreditavam no purgatório, nem pagavam indulgências pelas almas de seus amigos. Com base nessas acusações, o arcebispo ordenou o início de uma perseguição, e muitos foram mártires da ira supersticiosa dos sacerdotes e dos monges.
Em Turim, um dos reformados teve suas entranhas arrancadas e colocadas em uma bacia diante de seu rosto, onde permaneceram até que expirasse. Em Revel, Catelin Girardi, colocado na fogueira, pediu ao carrasco que lhe desse uma pedra. O carrasco, por sua vez, recusou, pois presumia que a fosse atirar em alguém. Girardi, porém, assegurando-lhe de que não tinha esse objetivo, convenceu o carrasco a consentir. Então, olhando fixamente para aquela pedra, Girardi disse: quando estiver ao alcance de um homem comer e digerir essa sólida pedra, a religião pela qual estou prestes a morrer terá um fim, mas nunca antes disso. Então lançou a pedra ao chão e, com alegria, entregou-se às chamas. Muitos outros reformados foram oprimidos ou mortos por diversos meios, até que, esgotando-se a paciência dos valdenses, recorreram às armas em defesa própria e dispuseram informações militares. Exasperado diante de tal atitude, o bispo de Turim reuniu tropas e as enviou contra eles. Contudo, na maioria das escaramuças e dos confrontos, os valdenses foram bem-sucedidos, o que em parte se deve ao fato de conhecerem melhor os desfiladeiros dos vales de Piemonte do que seus adversários, e em parte ao desespero com que lutaram, pois sabiam que, caso fossem levados, não seriam tratados como prisioneiros de guerra, mas torturados até a morte como hereges. Filipe VII, duque de Saboia e senhor supremo de Piemonte, decidiu interpor sua autoridade e suspender as sangrentas guerras que tanto perturbavam seus domínios. Não tinha intenção de desobedecer ao Papa nem de ofender o arcebispo de Turim. No entanto, enviou mensagens a ambos dizendo que já não podia ver seus domínios tomados por tropas, dirigidas por sacerdotes em vez de oficiais e comandadas por prelados em vez de generais. Também não permitiria que seu país fosse despovoado, enquanto ele próprio não havia sido sequer consultado na ocasião. Os sacerdotes, ao notarem a resolução do duque, fizeram todo o possível para influenciá-lo contra os valdenses. O duque, porém, lhes disse que, embora não conhecesse os princípios religiosos desses indivíduos, eles sempre se mostraram calmos, fiéis e obedientes. Portanto, determinou que não mais fossem perseguidos. Os sacerdotes, então, recorreram às mais nítidas e absurdas falsidades. Asseguravam ao duque que estava enganado a respeito dos valdenses, pois eram um grupo de perversos, altamente apegados à intemperança, à impureza, à blasfêmia, ao adultério, ao incenso e a muitos outros crimes abomináveis. Acusavam-nos de ser detentores de uma natureza monstruosa, pois geravam filhos que nasciam com gargantas negras, com 4 fileiras de dentes e tinham pelos espalhados por todo o corpo. Espalhados por todo o corpo. O duque não era tão desprovido de bom senso, a ponto de dar crédito ao que diziam os sacerdotes, embora afirmassem de maneira mais solene a verdade de suas afirmações. No entanto, enviou 12 senhores muito eruditos e sensatos para os vales piemonteses, a fim de examinar o verdadeiro caráter dos habitantes. Tais cavalheiros, após viajarem por todas as suas cidades e vilarejos e conversarem com valdenses de todas as classes, retornaram ao duque com o mais favorável relato acerca daquelas pessoas. Afirmaram diante dos sacerdotes que difamavam os valdenses, que eles eram inofensivos, leais, amigáveis, diligentes e piedosos. Detestavam os crimes pelos quais foram acusados, de modo que, se um dos seus, devido à própria depravação, cometesse algum desses crimes, seria pelas leis em vigor entre eles punido da maneira mais exemplar. E quanto às crianças, disseram os senhores, os sacerdotes contaram as mais grosseiras e ridículas mentiras,
pois não nasceram com gargantas negras, dentes a mais, nem pelos pelo corpo. Antes, são crianças tão boas quanto poderiam ser. E para provar a Vossa Alteza o que dissemos, trouxemos conosco 12 dos principais habitantes do sexo masculino, que vieram pedir perdão em nome dos demais, por terem portado armas e guerreado sem a vossa permissão, embora o tenham feito em defesa própria, para se protegerem de seus inimigos impiedosos. Trouxemos ainda várias mulheres com crianças de diferentes idades, para que Vossa Alteza pudesse examiná-las pessoalmente e como desejardes. O duque, depois de aceitar as desculpas dos 12 homens, conversar com as mulheres e examinar as crianças, gentilmente os dispensou. Então ordenou aos sacerdotes que haviam tentado enganá-lo a de imediato deixarem a corte e deu ordens estritas para que a perseguição cessasse por todos os seus domínios. Os valdenses desfrutaram de paz por muitos anos, até que Filipe, o sétimo duque de Saboia, morreu, e seu sucessor era um papista fanático. Na mesma época, alguns dos principais valdenses propuseram que seu clero pregasse em público, para que todos conhecessem a pureza de suas doutrinas, pois até então haviam pregado somente em particular, e para as congregações que sabiam consistir somente em pessoas da religião reformada. Ao ouvir tais procedimentos, o novo duque exasperou-se e enviou um volumoso corpo de tropas para os vales, jurando que, se o povo não mudasse de religião, os mataria. O comandante das tropas logo descobriu a impraticabilidade de conquistá-los com o número de homens que tinha consigo. Portanto, enviou ao duque uma mensagem dizendo que a ideia de subjugar os valdenses com tão pequena força era ridícula, que aquele povo estava mais bem familiarizado com o país do que qualquer outra pessoa em sua companhia, e que haviam protegido todos os desfiladeiros, estavam bem armados e decididos a se defender. Além disso, no que diz respeito a esfolá-los vivos, disse o comandante, cada pele pertencente a tais pessoas lhe custaria a vida de uma dúzia de seus súditos. Aterrorizado com essas informações, o duque retirou as tropas e decidiu não agir pela força, mas por estratégia. Portanto, ofereceu recompensas pela captura de qualquer um dos valdenses que estivesse afastados de seus locais de segurança. Estes, quando capturados, eram esfolados vivos ou queimados. Os valdenses até então tinham apenas o Novo Testamento e alguns livros do Antigo na língua valdense. Decidiram, porém, ter os escritos sagrados completos em sua própria língua. Portanto, empregaram a um tipógrafo suíço para que lhes provesse uma edição completa do Antigo e do Novo Testamento na língua valdense, trabalho que fez pela quantia de 1.500 coroas de ouro, pagas por esse piedoso povo. Quando o Papa III, um papista fanático, ascendeu à cátedra pontificial, imediatamente solicitou ao parlamento de Turim que perseguisse os valdenses, considerando-os como os mais perniciosos de todos os hereges. O parlamento concordou prontamente, de modo que vários foram subitamente detidos e queimados segundo as ordens. Entre eles estava Bartolomeu, Héctor, livreiro e papeleiro de Turim, que fora criado como católico romano, mas, após ler algumas dissertações escritas pelo clero reformado, acabou totalmente convencido dos erros da Igreja de Roma. Ainda assim, por algum tempo, sua mente permaneceu hesitante e não sabia ao certo qual convicção abraçar. Por fim, porém, abraçou completamente a religião reformada e foi preso, como já mencionamos, e queimado por ordem do Parlamento de Turim. Então foi realizada uma reunião pelo Parlamento de Turim, na qual foi acertado o envio de representantes aos vales de Piemonte, com as seguintes proposições. Primeiro, se os valdenses se achegassem ao seio da Igreja de Roma e adotassem a religião católica romana, poderiam desfrutar de suas casas, propriedades e terras, bem como viver com suas famílias, sem nenhum aborrecimento. Segundo,
Para provar sua obediência, deveriam enviar 12 de seus cidadãos mais importantes, com todos os seus ministros e professores, a Turim, para que com ele fosse feito conforme lhes aprovesse. Terceiro, o Papa, o rei da França e o Duque de Saboia haviam aprovado e autorizado os procedimentos do Parlamento de Turim nessa ocasião. E quarto, se os valdenses dos vales de Piemonte se recusassem a cumprir essas proposições, a perseguição haveria de ter início, e a porção que lhes caberia seria a morte certa. A cada uma dessas proposições, os valdenses responderam com nobreza da seguinte maneira, respectivamente. Primeiro, bens e propriedades não os fariam renunciar à sua religião. Segundo, jamais consentiriam em submeter seus melhores e mais respeitáveis amigos à vontade e à custódia de seus piores e mais inveterados inimigos. Terceiro, valorizavam a aprovação do Rei dos Reis, que reina no céu, mais do que qualquer autoridade temporal. E quarto, suas almas eram mais preciosas que seus corpos. As resolutas e contundentes respostas exasperaram grandemente o parlamento de Turim. Eles continuaram com mais avidez do que nunca a capturar os valdenses que não agiam com a devida precaução, os quais certamente sofriam as mortes mais impiedosas. Entre eles, infelizmente, detiveram Geoffrey Varnagli, ministro da Angroquine, a quem lançaram às chamas como herege. Solicitaram então um volumoso corpo de tropas ao rei da França, a fim de exterminar por completo os reformados dos vales de Piemonte. Contudo, quando as tropas marcharam, os príncipes protestantes da Alemanha se interpuseram e ameaçaram enviar tropas para ajudar os valdenses se fossem atacados. O rei da França, buscando evitar o início de uma guerra, deteve as tropas e enviou uma mensagem ao parlamento de Turim, dizendo que não podia autorizar que nenhuma tropa atuasse em Piemonte naquele momento. Os membros do parlamento irritaram-se muito com tamanho dissabor, e a perseguição cessou gradualmente, pois, como só podiam matar os reformados que capturavam por acaso, e os valdenses se tornavam cada vez mais cautelosos, sua crueldade foi obrigada a diminuir, por falta de objetos sobre quem exercê-la. Após desfrutarem de alguns anos de tranquilidade, os valdenses foram novamente perturbados. O anúncio do Papa veio a Turim para encontrar o Duque de Saboia a negócios. Disse que o príncipe estava surpreso por ele ainda não haver erradicado por completo os valdenses da região dos vales de Piemonte, ou havê-los compelido a entrar no seio da Igreja de Roma. Não podia deixar de olhar com receio para tal conduta, pois se sentia um verdadeiro benfeitor daqueles hereges e deveria relatar o caso à sua santidade, o Papa. Atormentado por esse pensamento e temendo ser mal visto pelo Papa, o Duque decidiu agir com grande severidade a fim de demonstrar seu zelo e compensar sua negligência passada com um futuro cheio de crueldade. Portanto, emitiu ordens expressas para que todos os valdenses comparecessem à missa regularmente sob pena de morte. Eles, por sua vez, se recusaram a cumprir tal ordem, o que levou o duque a adentrar os vales piemonteses junto a um formidável corpo de tropas e iniciar uma perseguição ainda mais furiosa. Nela, inúmeros foram enforcados, afogados, eviscerados, amarrados a árvores e perfurados, jogados de precipícios, queimados, apunhalados, torturados até a morte, crucificados com a cabeça para baixo, dilacerados por cães, etc. Aqueles que fugiram tiveram seus bens saqueados e suas casas queimadas. Os inimigos eram particularmente cruéis quando capturavam um ministro ou um professor, a quem submetiam a torturas demasiado violentas para serem concebidas. Se alguém a quem levavam consigo parecia vacilar em sua fé, não era morto, antes era enviado a galés, para que, em meio às dificuldades, fossem convertidos. Os perseguidores mais cruéis que acompanharam o duque nessa ocasião eram 3. Tomás Incomel, um apóstata
Fora criado na religião reformada, mas renunciou à sua fé, abraçou os erros do papado e se tornou monge. Era um grande libertino, dado a crimes insólitos e sordidamente solícito em saquear os valdenses. O segundo era Corbes, um homem de natureza muito feroz e cruel, cuja tarefa era interrogar os prisioneiros. Além desses, havia o presboste, que ansiava pela execução dos valdenses, pois cada uma delas lhes punha dinheiro no bolso. Os três eram impiedosos ao mais alto nível. Onde quer que fosse, era certo que sangue inocente seria derramado. Além das crueldades exercidas pelo duque, por estes três homens e pelo exército, muitas barbáries locais foram cometidas. Em Pignerol, uma cidade situada nos vales, havia um mosteiro, cujos monges, ao descobrir que podiam prejudicar os reformados, impunemente começaram a saquear suas casas e a derrubar as igrejas dos valdenses. Não encontrando nenhuma oposição, aprisionaram os infelizes cidadãos, assassinaram os homens, confinaram as mulheres e entregaram as crianças a enfermeiras católicas romanas. Da mesma forma, os habitantes católicos romanos do Vale de San Martín fizeram todo o possível para atormentar os valdenses vizinhos. Destruíram suas igrejas, queimaram suas casas, tomaram suas propriedades, roubaram seu gado, converteram suas terras ao próprio uso, lançaram os ministros às chamas e levaram os valdenses para a floresta, onde estes não dispunham de nada para sobreviver, além de frutos silvestres, raízes e cascas de árvores. Alguns rufiões católicos romanos, ao capturarem um ministro enquanto ia pregar, decidiram levá-lo a um lugar propício para o queimarem. Ao tomarem conhecimento da situação, seus paroquianos se armaram e perseguiram os rufiões, determinados a resgatar seu ministro. Os rufiões, por sua vez, ao perceber o movimento, apunhalaram o pobre cavalheiro, deixando-o encharcado de sangue e retirando-se rapidamente. Os paroquianos, atônitos, em vão, fizeram tudo o que podiam para o reanimar, mas a arma o havia ferido em partes vitais. Expirou quando o carregavam para casa. Os monges de Pied-Generol, muitos inclinados a capturar o ministro de uma das cidades situada nos vales, chamada Saint-Germain, contrataram um bando de rufiões com o objetivo de prendê-lo. Eram conduzidos por um homem traiçoeiro que antes servia ao clérigo e conhecia perfeitamente um caminho secreto para casa, pelo qual poderia conduzi-los sem alarmar a vizinhança. O guia bateu à porta e, quando perguntaram quem chamava, respondeu em seu próprio nome. O clérigo, sem esperar qualquer injúria de alguém a quem tanto beneficiaria, imediatamente abriu. Quando, porém, notou a presença dos rufiões, recuou e fugiu para a porta dos fundos, até que entraram correndo, seguiram-no e o prenderam. Havendo assassinado toda a sua família, fizeram com que o ministro seguisse em direção ao Pic-General, incitando-o com piques, lanças, espadas e etc. Foi mantido por um longo tempo na prisão, depois atado à estaca para ser queimado. Duas mulheres pertencentes ao povo valdense, que haviam renunciado à sua religião para salvar as próprias vidas, receberam ordens de levar lenha para a fogueira, a fim de queimá-lo e de, ao lançá-las, dizerem: aqui está, herege perverso, tua recompensa pelas doutrinas perniciosas que nos ensinaste. Tais palavras repetiram as mulheres ao ministro, ao que ele respondeu calmamente: eu, antes, vos ensinei o bem, mas, desde então, aprendestes o mal. Assim, atearam fogo à lenha e rapidamente foi consumido o ministro, invocando o nome do Senhor enquanto sua voz lhe permitiu. Devido à grande maldade causada pelas tropas de rufiões pertencentes aos monges sobre a cidade de Saint-Germain, que assassinavam e saqueavam muitos dos habitantes, os reformados de Lucerna e Angroquine enviaram alguns grupos de homens armados para assistirem seus irmãos.
Os grupos armados costumavam atacar os rufiões e derrotá-los, o que aterrorizou os monges e os fez abandonar o mosteiro de Pignerol por certo tempo, até conseguirem um corpo de tropas profissionais para protegê-los. O duque, ao perceber que não fora tão bem sucedido como a princípio imaginou que seria, aumentou suas forças, ordenou que os rufiões pertencentes aos monges se juntassem a ele e ordenou que fossem abertas as portas das prisões desde que os libertos portassem armas e formassem pequenas comitivas para ajudar o extermínio dos valdenses. Os valdenses, informados dos procedimentos, protegeram ao máximo suas propriedades e abandonaram os vales, retirando-se para as rochas e cavernas entre os Alpes, pois os vales de Piemonte estão situados ao pé daquelas prodigiosas montanhas. O exército começou a saquear e queimar as cidades e vilas por onde passavam. Mas as tropas não podiam forçar as passagens que davam para os Alpes, pois estavam sendo bravamente defendidas pelos valdenses, que sempre afastavam seus inimigos. Entretanto, qualquer um que caísse nas mãos das tropas estava certo de ser tratado com a mais bárbara severidade. Um soldado que capturou um dos valdenses mordeu sua orelha direita, arrancando-a, e disse: Levarei o membro deste herege perverso comigo para meu país e o preservarei como uma raridade. Então esfaqueou o homem e o jogou em uma vala. Um grupo das tropas encontrou em uma caverna um respeitável homem, com mais de 100 anos de idade, junto à sua neta, uma donzela com cerca de 18 anos de idade. Massacraram o pobre senhor da maneira mais desumana possível e tentaram violentar a moça, que se afastou e fugiu deles. Os homens, contudo, a perseguiram. A moça se jogou de um precipício e pereceu. Para que, com mais eficácia, pudessem repelir força com força, os valdenses uniram-se a uma liga junto às autoridades protestantes da Alemanha e aos reformados de Delfinado e Pragelato. Assim o fizeram a fim de unir tropas, de modo que, após receberem reforços, os valdenses decidiram abandonar as montanhas dos Alpes, onde logo haveriam de perecer com a chegada do inverno, e forçar o exército do duque a abandonar seus vales. O duque de Saboia se cansou da guerra, custara-lhe grande fadiga e angústia, a perda de inúmeros homens e altas quantias de dinheiro. A empreitada fora muito mais tediosa e sangrenta do que esperava, além de mais cara do que imaginara, a princípio, pois pensou que os saques pegariam as despesas da expedição. Enganara-se, no entanto, pois o núncio do Papa, os bispos, os monges e outros eclesiásticos que se uniram ao exército e incentivaram a guerra tomaram a maior parte da riqueza que foi surrupiada sob diversos pretextos. Por essas razões, além da morte de sua duquesa, notícia que havia acabado de receber, e por temer que os valdenses se tornassem mais poderosos do que nunca devido aos tratados que haviam firmado, decidiu voltar a Turim com seu exército e fazer as pazes com os valdenses. A decisão foi executada, embora contra a vontade dos eclesiásticos, aqueles que mais se beneficiavam e se satisfaziam com a vingança. Antes que os artigos de paz pudessem ser ratificados, o duque morreu, logo após o retorno a Turim. Em seu leito de morte, ordenou estritamente ao filho que realizasse o que pretendia e fosse o mais favorável possível aos valdenses. O filho do duque, Charles Emanuel, o sucedeu nos domínios de Saboia e ratificou a paz dos valdenses, conforme as últimas injunções de seu pai, embora os eclesiásticos tenham tentado fazer o impossível para convencê-lo do contrário.